eu sou Alberto Jorge e vou apresentar o experimento da polarização da luz. A bancada experimental é composta de um módulo com 3 discos polarizadores idênticos, tá? 3 discos polarizadores, né? Nós temos aqui no módulo uma fonte de luz, que é o LED, e temos um sensor, tá, da luz visível, aqui, né? Nós vamos observar a luz emitida aqui. E nós temos um sistema de aquisição de dados para que nós possamos plotar o gráfico da intensidade da luz. Só lembrando que a luz polarizada ela não pode ser definida pelo gráfico. O que vai ser definido no gráfico é somente a intensidade. Quem vai comprovar a polarização da luz são os filtros polarizadores, tá? O filtro analisador, que é o segundo filtro, é que vai comprovar que a luz está polarizada. Como é que isso ocorre? Bom, nós colocamos aqui o primeiro disco. Esse disco aqui é um disco polarizador, então a luz passa por ele e já está polarizada. Como vamos comprovar que a luz está polarizada? O segundo disco polarizador, agora chamado polarizador analisador, nós vamos girar. E a intensidade da luz aqui, os senhores podem perceber que ela, né, sofre uma variação. Aqui para menos, sentido contrário, para mais, né? Para o outro lado, fechando as janelas, né, do filtro de polarização, que é assim que nós imaginamos o filtro de polarização. É como um filtro cheio de janelas em linha reta, que quando uma gira no sentido contrário da outra, fecha a passagem da luz. Se não fechar total, nós concebemos a ideia de que diminui a intensidade da luz através do filtro, que é o que nós podemos ver aqui na imagem que aparece, né, da luz, tá? Um terceiro disco eu costumo colocar somente para focar melhor, né, para definir melhor o foco da luz, para que a gente possa ver com mais nitidez. Então, se eu voltar a fechar aqui, o mesmo efeito nós vamos ter, né? Ou seja, ele vai fechar, tá certo? Então, disco polarizador e o disco polarizador analisador. O analisador serviu para comprovar a polarização da luz. Ou seja, se rodássemos aqui esse disco e não percebêssemos nenhuma variação na luz, é porque não estava polarizada. Bom, e o gráfico? Bom, o gráfico serve para que nós possamos acompanhar com bastante precisão a variação na intensidade. Nós temos aqui a intensidade e nós temos o tempo, né, que o gráfico está correndo, que a gente chama de ρ, que é o número de medidas que o sistema está fazendo aí por segundo. Por exemplo, se eu girar um disco, nós podemos observar a diminuição aqui no espectro, tá? E no gráfico, né, também vamos observar esse padrão, né, diminuindo, olha lá, o gráfico diminuindo, conforme nós podemos ver aqui. Vai diminuir a patamares bem menores, né, bem baixos, próximo a zero, porque o disco está fechado. Os dois filtros polarizadores estão fechados, né, um contra o outro, certo? Se eu girar, voltando a abrir aqui a imagem, né, voltando a abrir a intensidade da luz, o gráfico vai mostrar a intensidade máxima da luz. Bom, a polarização da luz, hoje, ela tem uma aplicação muito importante, né? Ela tem uma aplicação fora os óculos Ray-Bans, né? Bastante conhecido, né? Nós temos também aplicação em displays de LCD, por exemplo. Esse display aqui, ele é polarizado. Se eu colocar aqui o meu disco nessa posição, os senhores estão vendo a imagem. Se eu girar, a imagem desaparece, né? Fica escuro. Então, prova que a tela do nosso computador utiliza uma película polarizadora, tá? E fora outras aplicações muito importantes aí na indústria, tá? Esse foi o experimento da polarização da luz e obrigado.